E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida muito legal, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui, se ainda não sofreu, vai sofrer um dia com o ataque Fegatelo. E o Jan Christoph Duda jogou essa linha de ataque, que é basicamente um dos primeiros ataques que todo mundo aprende no xadrez, contra o grande mestre Levon Aronian. E o Aronian refutou de uma maneira tão linda, jogou uma partida espetacular. Então eu espero que todo mundo aqui consiga aprender a jogar contra o ataque Fegatelo com essa bela partida modelo do Levon Aronian. Então, sem mais delongas, vamos à partida. O Duda começa com E4, temos E5, cavalo em F3, cavalo C6 e bispo em C4, a italiana. Ao invés da Duo com o piano com bispo em C5, o Aronian joga a linha mais agressiva, cavalo em F6, que é o contra-ataque dos dois cavalos, ameaçando o peão de E e bloqueando a visão da dama da casa G5, dessa maneira convidando o Duda a jogar cavalo em G5, que é o ataque Fegatelo, que é o que o Jan Christoph Duda acaba jogando, né? A ideia aqui do jogador de brancas é muito simples, o sonho dele é que você jogue H6, leve cavalo por F7 e perca o jogo instantaneamente, e muitos jogadores, né, caem nessa e sofrem com o Fegatelo todos os dias. Parece estatística de crime falar o seguinte: muitas pessoas sofrem diariamente com o ataque Fegatelo. Mas é a verdade. E aqui a gente vai dar uma olhada na defesa Polério, que é uma das maneiras de se jogar e atualmente a maneira mais popular em alto nível de jogo de se defender o Fegatelo. O primeiro lance é praticamente forçado. Você precisa desconectar aqui o bispo da visão da casa de F7, então peão na casa de D5 é a maneira mais lógica de fazer isso, e depois que o adversário toma de peão, muito importante, tomar de bispo aqui não seria correto, você não deve capturar na casa de D5. Capturar de cavalo na casa de D5, na verdade, é um dos erros mais comuns que os jogadores iniciantes fazem, né? Eles tomam em D5 e as brancas têm um ataque maravilhoso com o cavalo por F7, sacrificando o cavalo, com a intenção de trazer o seu rei para o centro do tabuleiro. A ideia sendo que depois que você toma o cavalo, dama em F3 é um ataque duplo no rei e no cavalo, e a única maneira de você resolver isso é caminhando o rei no centro para segurar o cavalo, e aí você vai ter que segurar essa posição que é extremamente difícil de segurar. Você tem que saber muitos lances de teoria para você não perder aqui, e o computador considera essa posição um pouquinho vantajosa para o jogador de brancas, apesar de não estar ganho, então realmente não tem razão nenhuma para você entrar nisso. O que se joga ao invés de cavalo por D5 é o lance cavalo em A5, ameaçando o bispo da casa de C4. E esse lance é muito mais forte e normalmente o que acontece é que o bispo vai sair com cheque para a casa de B5, e aqui o jogador de pretas tem a opção de simplesmente defender o cheque com o bispo, que é perfeitamente lógico e jogável, ou jogar um gambito que vem com o peão na casa de C6, que é a defesa Polério. Peão em C6 está sendo um gambito por quê? Porque o peão de D5 aqui, se você prestar atenção, é um peão extra. O jogador de brancas tomou um peão em D5, você ainda não tomou de volta. Quando você joga cavalo em A5, vem bispo em B5 cheque, e você oferece a troca desse peão, você joga peão em C6 e deixa o jogador de brancas trocar na casa de C6, você está simplesmente deixando o jogador de brancas com um peão a mais. Só que qual que é a sua justificativa para deixar as brancas com esse peão a mais? A ideia é que depois de D toma C6 e B toma C6, quase que independente do que as brancas joguem aqui, mas mais popularmente as brancas vão voltar o bispo para a casa de D2, por exemplo, o jogador de pretas tem uma vantagem muito grande de atividade de peça e de desenvolvimento, certo? A ideia geral é que todas as peças das brancas ainda estão em suas casas iniciais e pretas têm muita facilidade de trazer todas as peças para jogo. O bispo sai para C5, o roque vai ser feito, um tempo vai ter que ser perdido com esse cavalo quando a gente jogar H6, a torre vem para casa de B8, né? Então, o jogador de pretas tem muita vivacidade na posição por conta do posicionamento de peça. Mas o que o Duda joga é o lance dama na casa de F3, que hoje em dia não é um lance muito popular, mas é um lance perfeitamente lógico. Dama na casa de F3 parece ganhar, é uma jogada de mestre, né? O que ele tá fazendo? Ele tá cravando o peão de C, tá falando, vai em frente, toma o meu bispo que você vai perder a torre na casa de A8 de graça. Esse lance foi popularizado pelo Nigel Short, isso mesmo, né? Foi popularizado pelo Nigel Short em uma partida que ele jogou e venceu de maneira convincente. No entanto, hoje em dia, esse lance já não é mais jogado por conta do lance ainda teórico que o Levon Aronian jogou nessa posição, que é o lance bispo na casa de E7. Qualquer livro de teoria de abertura que você vá ler vai dar um ponto de exclamação para esse lance bispo na casa de E7, que é um lance genial. Qual que é a ideia de bispo em E7? Entregando um peão na casa de C6. A ideia é gambitar o peão, fazendo o jogador de brancas basicamente entregar a única peça ativa que ele tem na posição, que é o bispo, e ganhando tempo em cima da dama.
Só para demonstrar o que acontece caso o jogador de brancas aceite o gambito, porque nessa partida o Duda jogou bispo de volta para casa de D3, caso as brancas aceitam, a ideia é, bispo toma C6 parece maravilhoso porque ganha um peão, mas depois de cavalo toma bispo e dama por C6 cheque, você desenvolve a última peça que resta com tempo na dama do adversário, a dama, por exemplo, volta para casa de F3, e depois você faz o roque, e se a gente fizer uma comparação de atividade de peça e desenvolvimento nessa posição, ok, o jogador de pretas possui 2 peões a menos. No entanto, ele possui todas as peças desenvolvidas, o roque feito, e brancas ainda vão ter que perder tempo movimentando esse cavalo. E tem ideia, por exemplo, de torre C8 com tempo no peão de C, bispo em C6, colocando o bispo na longa diagonal, atacando o rei do jogador de brancas. E eu tenho aqui uma linha, vamos dizer assim, para você que quer aprender a jogar contra o Figatelo, que quer experimentar isso, só para você ter uma ideia de como se desenvolve o ataque das pretas, tem uma linha aqui que foi jogada em uma partida de mestre, tá? E eu vou mostrar aqui o que aconteceu. As brancas fizeram o roque e o jogador de preta jogou cavalo na casa de G4 com tempo no cavalo já começando um ataque. As brancas jogaram o cavalo de volta para E4, o jogador de pretas aproveitou para ganhar mais tempo desse cavalo expandindo com F5, cavalo G3, E4 com tempo na dama, dama em E2 e F4, F3 e simplesmente ganhou de maneira muito, muito simples. E lembrando novamente, isso daqui é uma partida entre 2 jogadores que são mestres que eu encontrei aqui na base de dados. O nome dos jogadores é Bernard Hannisson, jogador que estava aqui de brancas levando um couro, e o Mats Larsson, jogador que estava de pretas dando esse couro. Depois de cavalo por E4 veio o F3, e dá para ver que o rei do jogador de brancas vai ficar completamente exposto, depois de G toma F3 praticamente forçado, e basicamente, né, não tem mais o que jogar. Por essa razão, depois do dama em F3, bispo em E7, o jogador de brancas normalmente não aceita esse segundo peão que está sendo gambitado aqui. A ideia é que não vale a pena, você vai trocar sua única peça ativa. Então, o que o Jan Krzysztof Duda joga é um lance de engine, totalmente um lance de máquina. Você tem que tirar o bispo daqui. Claro, você vai tirar para onde? Natural é tirar para E2, por exemplo, né? Mas o Duda joga bispo em D3, que é total preparação de engine, ficando de olho mais ou menos na casa de E4 e aproveitando que você já não ia ter tempo de movimentar o peão de D de qualquer forma por conta da desvantagem de desenvolvimento do jogador de branca. Você já não ia mexer o peão, então coloca um bispo em D3 e tira esse bispo no futuro através de um fianqueto. Essa é a preparação do Duda. Aqui o Aronian simplesmente e calmamente faz o seu roque e nós temos cavalo em C3 desenvolvendo por parte do Jan Krzysztof Duda. Então, o Aronian tem qual vantagem? Vantagem de desenvolvimento, é meio difícil de tirar esse bispo, mas o Duda tem um peão e agora a gente precisa provar que a gente consegue ganhar mesmo sem esse peão. Então, o Aronian joga H6, forçando o cavalo a perder um pouco de tempo, vem cavalo de G na casa de E4, e ao invés de tomar o cavalo, o que o Duda faz é cavalo em D5, que é um lance super inteligente, porque ele está propondo a troca de uma maneira que se o cavalo for capturado, vai trazer mais um peão para o centro do tabuleiro, e depois vai ameaçar peão em E4, e ele consegue ganhar tempo expandindo na ala do rei em cima desse cavalo, no futuro com o lance, por exemplo, peão na casa de F5, se o cavalo se mantiver. Então, o que o Duda faz? Ainda na teoria, ainda na preparação, acredite ou não, cavalo na casa de G3, super protegendo aqui a casa de E4, certo? Mantendo todas as peças basicamente na terceira, na frente dos peões, que é super contra-intuitivo, com toda certeza lances de computador sendo jogados aqui. E o Aronian segue nos lances de computador com o lance cavalo na casa de B4, ainda teoria. Ainda estamos em tudo isso é preparação, né? Isso tudo já foi jogado antes. Ameaçando o quê? Cavalo toma bispo, dobrando os peões de D e deixando a estrutura de peões do jogador de brancas completamente destruída. Aqui o Duda joga cavalo em F5, e a ideia do cavalo em F5 é tomar o bispo na casa de E7 eventualmente, ganhando o par de bispos. Então vem cavalo por D3 cheque por parte do Aronian, antes de se preocupar em tirar esse bispo daqui. Dama toma D3, oferecendo uma troca de damas, mas não imediatamente. Afinal de contas, se você tomar a dama, você vai perder o bispo com cheque, você vai ficar com uma peça inteira a menos. E nessa posição, o Levon Aronian joga o primeiro lance que sai da teoria. O mais natural nessa posição é jogar bispo em C5, isso já havia sido jogado, preservando o par de bispos e assegurando aqui basicamente que o jogador de pretas vai recuperar o peão uma hora ou outra, porque o par de bispos numa posição aberta é muito forte e o jogador de brancas está muito atrasado no desenvolvimento, mas é nessa posição
Quilevon Aronian joga peão na casa de C5, pegando uma parcela maior do centro do tabuleiro, e nós chegamos aqui, finalmente, em uma posição completamente nova. Agora, os dois jogadores saíram da preparação e estão jogando por conta própria. O Duda decide trocar damas, afinal de contas ele tem uma vantagem de material, e o Aronian, é claro, toma de bispo para não perder a peça. Tomar de torre perde o bispo de graça. E agora o Duda tira o cavalo daqui que tá caindo e vai para a casa de E3, que o computador, sinceramente, não gosta muito. Ele preferia que você, nessa situação, colocasse o cavalo em uma casa mais centralizada. Por exemplo, o computador nessa posição sugere cavalo na casa de D6, mas cavalo em E3 é super natural. E agora o Aronian começa a pegar mais espaço no centro do tabuleiro. Você vê, as brancas conseguiram trocar para um final e conseguiram manter o seu peão extra. Então, teoricamente, o Duda é para estar ganhando aqui nessa posição. Mas uma coisa que você vai perceber é que ter o par de bispo numa posição tão aberta quanto essa, e principalmente a falta de desenvolvimento do jogador de brancas, vai ser o maior problema, porque brancas ainda estão correndo no centro, não conseguem tirar o bispo direito, você vê? E o jogador de pretas tem muita facilidade de jogo, no sentido de que praticamente qualquer casa que você queira colocar qualquer peça, tá facilmente disponível para você, sem muito problema, porque o jogador de brancas está bem passivo. A gente tem F5 por parte do Aronian, preparando para chutar o cavalo, que é uma das únicas peças ativas que tem aqui o Duda na posição, e B3 é jogado, preparando não para fianquetar o bispo, né, mas para jogar bispo em A3, indo atrás do peão da casa de C5, que é um peão bem frágil. F4 é jogado por parte do Aronian, e agora a gente tem uma posição muito difícil, muito complicada de ser jogada, sendo sincero, para os dois jogadores. Se você é o Duda, que para onde você coloca esse cavalo, né? Imagina-se que a casa mais natural para colocar o cavalo seja, por exemplo, a casa de D5, né? Essa casa que é a casa mais normal. Mas aí o cavalo vai acabar ficando cravado depois de bispo em B7 ao peão da casa de G2 e o bispo vai ficar pressionando o cavalo, depois esse bispo sai, vai vir uma torre para a coluna D. Então, o Duda decide pelo lance cavalo de volta na casa de D1, que é um lance bem passivo, mas é o que temos por hora, porque se o cavalo vai para F1 ele atrapalha o roque, se o cavalo vai para C4 ele vai ser tomado, se o cavalo vai para D5 ele vai ser alvo de pressão, talvez fique até preso. Então, cavalo em D1 é um lance bem difícil assim de você ter que jogar, né? O cavalo tá muito passivo, mas aqui o Aronian, né, tem um peão a menos, então basicamente tem o que jogar por essa passividade toda. E ele volta o cavalo para C6, visando o peão de C, com uma ideia, por exemplo, de cavalo em D4. Nós temos bispo em A3 indo atrás do peão de C e cavalo em D4 com o tempo na casa de C2, ameaçando o cavalo por C2, ganhando a torre no canto e forçando dessa maneira o lance torre na casa de C1. Nessa posição, de fato, o peão de C tá caindo e você pode, é claro, defendê-lo, tem várias maneiras de defender esse peão. No entanto, aqui vem um lance absolutamente espetacular por parte do Aronian e é o melhor lance da posição. Esse daqui, na minha visão, é o lance mais difícil que foi jogado a partida inteira. Eu não jogaria nem em 1 milhão de anos. Eu, com toda certeza, defenderia esse peão. Ou tentaria, por exemplo, desenvolver com tempo, alguma coisa do gênero. Mas o que o Aronian faz é espetacular. Ele joga a torre na casa de F6, sacrificando o peão da casa de C5 por atividade, né? Já estando com um peão a menos, ele sacrifica o peão de C porque ele vê que é um peão muito difícil de defender, para gerar qual ideia? A ideia de torre G6 pressionando o peão de G2, que também é praticamente impossível de defender. A ideia sendo que se o Jan Krzysztof Duda toma o peão de C5, que ele não fez na partida, torre G6 seguiria ameaçando o peão de G2, e nessa posição é praticamente impossível de defender o peão. O roque vai levar, por exemplo, o bispo na casa de H3, você pode abandonar. Rei na casa de F1 também vai levar como bispo na casa de G7 e a posição é muito tensa. F3 vai ter que ser jogado expondo pra caramba o rei. Aí depois, por exemplo, essa diagonal vai ficar fraca. Então o Duda não quis pagar pra ver. Não tomou o peão de C, que teria sido a melhor escolha. Jogou cavalo em B2, que é um lance super estranho, mas tentando colocar esse cavalo na casa de D1 pra jogar. Você nunca quer o seu cavalo fianquetado, obviamente, mas pelo menos aqui ele consegue voltar para o centro do tabuleiro através da casa de C4. Então é um mal temporário, pensou o Duda. Só que você vai ver que nenhuma das peças das brancas nunca mais volta para jogo, né? Essa situação aqui com as peças todas esquisitas vai permanecer pelo restante da partida, porque vem torre G6 pressionando o peão de G. Como a gente comentou, você não pode rocar, então rei na casa de F1 é jogado, e imediatamente peão na casa de F3 tentando expor o rei do jogador de brancas.
A ideia sendo, claro, né, que se você toma esse peão aqui, imediatamente, por exemplo, vai vir bispo na casa de H3, cavalo por peão, com cheque depois que você sair com o rei para casa de E1, e a posição vai ficando, assim, completamente desesperadora para o jogador de brancas. Por consequência, depois do F3, o Duda mantém tudo fechado, joga peão na casa de G3, e aqui o Aronian joga bispo em F5, indo atrás do peão da casa de C2. Finalmente, o Duda pega esse peão que estava caindo já tem um tempo, e a gente tem uma troca. Bispo por C5 e cavalo por C2, trocando peões, só que no final das contas, aparentemente, quem levou a melhor foi o Aronian, que agora tem um cavalo super incômodo na casa de C2. Temos peão em H4, pegando espaço na ala do rei, com uma ideia talvez de eventualmente trazer o rei para a casa de H2, que antes era ocupada pelo peão, e torre C8 incomodando o bispo. Bispo toma peão de A7, é jogado, e por hora, né, isso vai ser um peão a mais, mas é bem temporário, porque uma hora ou outra vai vir torre em A6, e aí a torre vai incomodar o bispo e vai incomodar o peão de A, que praticamente está caindo aqui nessa posição por conta da sequência que foi jogada na partida. Bispo em A5 para tomar o cavalo, e na sequência jogar a torre em A6 e tomar o peão de A. A gente tem cavalo em C4, basicamente forçando a sequência, né? Fechando a coluna C, porque havia também uma ameaça de ganhar um peão aqui na casa de C3. Cavalo em C4 fecha a coluna C, e dessa maneira, depois de bispo toma, peão toma, não tem torre por peão de C, mas o jogador de pretas vai recuperar aqui parte do seu material e vai ficar extremamente ativo depois de torre em A6, incomodando o bispo e torre por peão de A2. Então, bispo E3, torre por A2, e nessa posição nós já temos muitas táticas acontecendo aqui, muita possibilidade de tática por conta dessa torre que infiltrou na segunda. É incrível que nessa posição, até agora, o Jan Krzysztof Duda mantém a sua vantagem de um peão, só que a posição, assim, tá cheia de possibilidade de tática. Qual que é a ideia? Vamos dizer que o jogador de branca joga um lance aleatório. O que fazem as pretas aqui? Se um H5 for jogado, óbvio que isso nunca seria jogado. Aqui o jogador de preta já tá quase ameaçando o checkmate com o cavalo tome 3. A ideia é passar o peão de F e abrir aqui a torre, né? Então primeiro a gente sacrifica a qualidade para quando ele tomar de volta a gente jogar cavalo por bispo, né? E ele ter que tomar de peão. E aqui já tem checkmate, né? Com o bispo na casa de D3, rei G1 e torre na casa de G2. Na partida mesmo, o Jan Krzysztof Duda joga um lance assim muito importante, que é o lance rei na casa de G1, eliminando qualquer ameaça de mate de última fileira. E dessa maneira, se a gente jogar agora o torre por C4, sacrificando, não vem mais com aquela intensidade, porque o adversário não precisa tomar torre e levar cavalo por bispo. Ele pode jogar esse intermediário, cavalo toma torre, toma cavalo, sem problemas na última fileira no final da linha. Então, depois de torre por C2, né, ou se não bispo por C2, a gente não tá ameaçando nada na última fileira, como estaríamos naquela última linha. Por consequência, nessa posição apenas bispo em E6, ameaçando ganhar um peão na casa de C4, e bispo em B6 aqui é jogado por parte das brancas, porque, né, a ideia seria a gente vai tomar o cavalo e depois tomar um peão em C4, e quando a gente tomar o bispo, o peão fica passado. Então ele tira o bispo dessa casa, onde ele poderia ser tomado pelo cavalo, e entrega esse peão. A gente tem, então, torre na casa de C6, primeiro ganhando um tempinho no bispo. Bispo em A7, que é uma ideia bem bacana por parte do Duda, né? A ideia sendo, se você tomar o bispo, eu tomo o seu cavalo. Mas a gente tem bispo toma cavalo, peão toma e torre por peão da casa de C4, ameaçando o peão de C. Até esse momento, a partida tá relativamente igual. Obviamente o jogador de brancas tá em uma leve desvantagem, mas o computador tá dizendo que rei na casa de H2 aqui seria um lance que segura, apesar de basicamente gambitar o peão de C, né? A ideia é torre por C3, e o jogador de brancas vai fazer o seu melhor para segurar, mas pelo menos tendo torres conectadas, né? Pelo menos não tendo tantos problemas com ataques descobertos na segunda fileira. Só que aqui, o Duda jogou o lance depois de torre por C4, ao invés do rei em H2, que seria um lance que segurava, o lance bispo na casa de B8, tentando ir atrás do peão de E. A ideia sendo trocar o peão de C3 pelo peão da casa de E5. O problema desse lance bispo na casa de B8, como vocês vão ver ao longo da partida, é que o bispo precisava ficar de olho nas ideias do avanço do peão para a casa de E3. Seria muito interessante que o bispo ficasse nessa diagonal. Aqui a gente vai ter E4 por parte do Aronian, ameaçando E3, com a ideia, claro, né, de passar o peão de F e jogar com esse peão passado, ou caso o adversário não tome, né, de avançar o peão para a casa de E2, e a gente tem bispo em F4 tentando ficar de olho nesse avanço, torre por C3 apoiando o avanço mais uma vez, rei na casa de H2, e nessa ordem de lances você tem muitos problemas na segunda fileira, depois do avanço peão na casa de E3. Então, nessa posição, né, basicamente, se você tomar, você vai entrar num descoberto de torre. Então, se você toma, o cavalo se movimenta com cheque.
o que é muito importante, porque isso permite alguns lances que normalmente não seriam legais de se jogar, como cavalo em E1, desconectando as torres e ganhando a torre da casa de C1. Então, tomar o peão, sem sombra de dúvidas, não é uma alternativa. As brancas jogam peão na casa de G4, basicamente entregando o peão aqui na casa de F2, só que melhor do que tomar e ficar com peões dobrados, é você avançar e ficar com o peão passado, defendido, que por conta própria é uma baita de uma condição de vitória. E é isso que o Aroninha faz. A gente tem rei na casa de G3, basicamente só saindo da segunda fileira, no entanto não faz nada demais, e torre na casa de D3 aqui sendo jogado pelo jogador de pretas, saindo da cravada e preparando para movimentar o cavalo. H5 é jogado, rei na casa de H7, apenas um lance profilático, e torre em G1 aqui por parte das brancas. E é nessa posição que o Jan Krzysztof Duda acaba abandonando após o próximo lance do Levon Aronian. É um lance muito bonito, né? Torre na casa de A1, sacrificando uma peça para promover o seu peão de E2. Nessa posição, o Jan Krzysztof Duda abandona a partida. Por qual razão? Porque torre por A1, apesar de poder ser jogado e ganhar um cavalo, né, depois de cavalo por e de torre por cavalo, vai ser respondido no final com o lance torre na casa de D1, preparando para promover o peão, e não existe nenhuma maneira de você parar essa promoção. O que é mais interessante é que o lance rei na casa de H7 foi jogado em preparação dessa sequência do torre em A1. Se você joga torre em A1 sem jogar o rei em H7, depois de torre toma, cavalo toma e torre toma A1, né? Nesse caso, torre D1, né? Torre D1, não aqui pendurando a torre, seria respondido com torre em A8 cheque. E esse cheque é muito impactante porque tem a possibilidade, por incrível que pareça, né? Do jogador de brancas segurar isso com torre na casa de E8, preparando para sacrificar a torre no peão que for promovido. A ideia sendo, pretas promovem, brancas sacrificam a torre, e esse final já não é mais tão claro, e o computador inclusive considera ele um final empatado, do que na ordem de lance que tivemos na partida onde o rei H7 foi jogado. Porque na ordem que a gente teve na partida, não há a possibilidade do jogador de brancas sacrificar a torre em cima da dama, então as pretas basicamente asseguram que não vai ser torre contra bispo, vai ser no final da linha dama contra bispo, que é definitivamente ganho. Então, partida modelo aqui por parte do Levon Aronian é simplesmente impressionante, né? Uma linha muito, muito complicada, leva as posições assim que eu não tocaria nem com a vara de 100 metros se eu fosse jogador de brancas. É isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido, essa partida foi bem bacana mesmo. Um abraço e até a próxima!